Bem da administração do governo de Eduardo Braga, Omar Aziz, e que fizeram parte também, né, do ciclo de amizade do senhor Carlos Braga. Nós estamos acompanhando o velório que acontece aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, que é aberto ao público. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, a programação do portal ITV CM7 Brasil, você que realmente fez parte, né, do trabalho, do legado do seu Carlos Braga e quer dar esse último adeus, essa é a hora, meus amigos. É o momento onde muitas pessoas estão aproveitando para desejar aí tanto a família, também as pessoas mais próximas, as suas condolências, os sentimentos, mas ao mesmo tempo dar o último adeus a este homem que me marcou muito a história do empresariado aqui no estado do Amazonas. Ainda há pouco tentamos falar com o próprio senador Eduardo Braga e de uma forma muito gentil disse que depois que ele vai falar conosco, vai, né, tentar dar algumas palavras. O senador Omar Aziz também da mesma forma, os dois chegaram juntos, né, acompanhando aí o corpo do seu Carlos Braga. Além dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, está também o prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida, o vice-prefeito da nossa capital, Renato Júnior, os deputados Sidney Leite, o deputado Silas Câmara, o ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, e também alguns desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Fora também, meus amigos, os próprios empresários, amigos que faziam parte do dia a dia do senhor Carlos Braga, o senhor Carlos Braga que deixou história aqui no estado do Amazonas. E nós vamos, mais uma vez, né, para você que acompanha a nossa programação, não conheceu ou sequer sabe quem foi Carlos Braga. Bom, o empresário Carlos dos Santos Braga, ele nasceu no dia 11 de setembro de 1925, em Santarém, no estado do Pará, e um dos primeiros empregos dele foi na cidade de Belterra, né, planejado aí pelo empresário americano Henry Ford na Amazônia e para a produção da borracha. Ele mudou-se com a família aqui para a capital amazonense, onde fundou em 1955 a Braga e Companhia Limitada. A atividade comercial da empresa era a extração e comércio de borracha, castanha e peles, além da comercialização de caminhões e veículos norte-americanos. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se aí uma concessionária da GM Chevrolet, a primeira representante da marca na região norte do país. Já em 1971, o senhor Carlos Braga inaugurou a sede própria na rua Ramos Ferreira. Posteriormente, expandiu a empresa, instalando aí uma nova unidade na Avenida de João Batista. Participou da política amazonense, né, intensamente como conselheiro de importantes autoridades, dentre elas do próprio filho, o senador Eduardo Braga. Auxiliou também nas buscas por soluções que levaram ao desenvolvimento do Estado de forma diplomática e bastante reservado, como ele sempre gostava de atuar. Em 2019, ele foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas com o colar do Mérito de Contas por ter se destacado em serviços relevantes relacionados às contas públicas e também à administração pública do Amazonas. Carlos Braga deixa filhos, netos, bisnetos, além de um grande número de amigos que o acompanharam ao longo da vida por sua inteligência, discrição e também o bom humor. E nesse exato momento, quem chega aqui é o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, né? Então, o governador também fazendo também a sua participação aqui neste momento, que é um momento de despedida, um momento de adeus, um momento tão marcante, né, para familiares e amigos
das pessoas que conviviam diariamente com o grande amigo, grande empresário Carlos Braga. Nesse exato momento vocês estão acompanhando aí a conversa amistosa aí dos senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, do governador Wilson Lima. Logo à frente ali estão os deputados Sidney Leite, Silas Câmara, os desembargadores aqui também, o ex-desembargador Ari Moutinho. Nós estamos aqui acompanhando o chefe da Casa Civil, o desembargador Pascarelli também fazendo parte deste momento, dando as suas condolências aqui aos familiares. E nesse exato momento o governador chega, né, Duílio? O governador chega aí, prestando essa homenagem aí, fazendo as suas orações e prestando sua homenagem ao empresário e grande amigo Carlos Braga. O próprio governador Wilson Lima, que teve aí boa parte de sua relação, uma relação amistosa com o seu Carlos Braga, e está aqui, né, prestando a sua homenagem, fazendo seus agradecimentos também aos amigos, aos familiares, pessoas que participaram e continuam participando das atividades políticas aqui do estado do Amazonas. O portal ITVC M7 Brasil continua aqui, mostrando todos esses bastidores, que ao mesmo tempo, mesmo que um momento difícil, um momento de luto, um momento de dor, mas é um momento ímpar, né, meus amigos? Porque a gente está vendo aqui personalidades, autoridades políticas, todas elas neste momento de dor, de luto e de despedida aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques. O próprio senador, meus amigos, o senador Eduardo Braga, em suas redes sociais, ele mostrou aí, depositou seu momento de carinho, de amor ao próprio pai. Ontem mesmo, durante a notícia de que seu pai havia falecido no Hospital Adventista, o senador escreveu o seguinte: sim, a vida é uma travessia, e nessa travessia alguns escrevem histórias especiais, assim como foi meu pai, Carlos dos Santos Braga. Hoje nos despedimos, papai. Nascido em Santarém, ele construiu com coragem o próprio caminho e com amor construiu uma família. Homem de fé, de valores firmes e de coração manso. Fez da honestidade o seu maior patrimônio, mas seu maior orgulho sempre foi ser pai, avô e bisavô. Pai, o Senhor me ensinou pelo exemplo o amor, e esse amor segue vivo dentro de mim eternamente. Foram as palavras aí do senador Eduardo Braga em suas redes sociais, ele que aparece dando um beijo carinhoso no seu Carlos Braga, que acabou falecendo já no finalzinho da tarde, início da noite deste domingo, no Hospital Adventista aqui na cidade de Manaus. A expectativa agora é que a gente possa ter umas palavrinhas aqui do próprio senador Eduardo Braga, né? E do senador Omar Aziz, para falar aqui com a imprensa, para que eles possam dar aí o seu último adeus, né? Um até logo ao seu Carlos Braga, que realmente foi um empresário bastante diferenciado, principalmente em uma época onde a cidade de Manaus estava sendo construída, o estado do Amazonas estava no início do seu desenvolvimento, e ele acreditou, né, na força do trabalho, da honestidade, do compromisso, que o estado do Amazonas poderia ser um estado diferente. Logo no início da nossa transmissão, a gente lembrou também que um dos primeiros conjuntos habitacionais entregues no governo de Eduardo Braga, lá no ano de 2003, foi o conjunto residencial Carlos Braga, que fica na zona norte de Manaus, bem próximo ali do Nova Cidade. Foi o primeiro conjunto habitacional que foi entregue na gestão do então governador Eduardo Braga, e ele fez essa homenagem ao pai, né? E naquela oportunidade foi perguntado o porquê dessa homenagem. E ele lembrou uma história, que é uma história bastante interessante, né? Que quando ele chegou aqui na capital amazonense, o seu Carlos Braga
acabou morando de favor em algumas residências, em algumas oportunidades foi humilhado, e ele disse que um dos grandes valores que ele iria deixar, um legado que ele ia deixar para os filhos, seria um dia ganhar casa própria. Ele construiu essa casa própria, né? E o próprio Eduardo, naquela oportunidade, ainda muito jovem, disse que ele iria realizar outros sonhos, sonhos de diversas famílias que não tinham esse privilégio de ter um lar, de ter uma casa, de ter um teto. Foi aí então que o Eduardo teve a iniciativa, naquela oportunidade como governador do estado do Amazonas, de construir casas, e hoje os moradores lá do conjunto residencial Carlos Braga estão morando. São diversas famílias que viviam em áreas alagadas, viviam em áreas de risco, e o próprio Eduardo Braga, como governador do estado, acabou entregando para que eles pudessem ter uma vida mais digna, uma vida com mais segurança, e aí está o legado. Nesse exato momento também o secretário de Habitação da Prefeitura de Manaus, Jesus Alves, o vice-prefeito Renato Júnior, o próprio prefeito Davi Almeida, chegam aqui próximo do caixão, né? Também fazendo as suas preces, fazendo aí as suas homenagens ao empresário Carlos Braga. Diversas outras autoridades, meus amigos, estão aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, ex-prefeitos também do interior do nosso estado. Ainda há pouco falamos, né, com o ex-prefeito de Manacapuru, Ângelos Figueira, prefeitos também de Barreirinha, Barcelos, Irunepé, Itamaraty, né? O próprio presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Souza, confirmou a presença. E é um momento que era para ser um momento de alegria, de festa, né? Todos estavam aí ansiosos para que seu Carlos pudesse completar 100 anos de idade. Ele morreu com 99 anos de idade, mas todos eles estavam planejando já comemorar os 100 anos com muita alegria, mas, né, teve que partir, né, deixando aí esse legado para filhos, netos, bisnetos e também amigos e políticos, né? Políticos que reverenciam e reverenciavam todas as vezes quando iam pedir algum tipo de ajuda, de conselho, e lá estava o seu Carlos Braga, né, de braços abertos. O próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, em uma entrevista ainda há pouco aqui para a nossa equipe de reportagem, falou que foi o primeiro mandato dele, né, uma das pessoas que ele acabou procurando foi o seu Carlos Braga, né? Ainda muito jovem, o prefeito foi pedir apoio, foi pedir aí conselhos, e o seu Carlos abriu as portas da casa dele. O prefeito disse que ele ofereceu até um suco de cupuaçu, bateram um papo por horas. E o seu Carlos Braga deixa esse legado do companheirismo, do amor, da compreensão, da honestidade, mas acima de tudo do diálogo entre políticos aqui do estado do Amazonas. Muita gente perguntando, mas Thiago, cara, quem foi Carlos Braga, Thiago? Quem foi o Carlos Braga? O que ele deixou de legado? Bom, ele não é apenas o pai do senador Eduardo Braga. Ele não é apenas o sogro, né, da ex-senadora Sandra Braga. O seu Carlos Braga, meus amigos, ele nasceu em 1925, no dia 11 de setembro. Um dos primeiros empregos dele foi na cidade de Belterra, né? Se você colocar no Google aí, Belterra foi uma cidade planejada pelo empresário americano Henry Ford, aqui na Amazônia. E foi na produção de borracha. Ele mudou, junto com a família, para a nossa capital e fundou em 1955 a Braga e Companhia Limitada. A atividade comercial da empresa era a extração e comércio de borracha, castanha e peles, além da comercialização de caminhões e veículos norte-americanos. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se uma concessionária da GM Chevrolet, né, a primeira representante da marca na região aqui no norte do país. Em 1971, ele inaugurou a sede própria na rua Ramos Ferreira. Posteriormente, expandiu a empresa, instalando aí novas unidades, principalmente na Avenida Djalma Batista. Ele participou da política amazonense intensamente, como conselheiro de importantes autoridades, dentre elas o próprio filho, o senador Eduardo Braga.
Auxiliou na busca por soluções que levaram ao desenvolvimento do Estado de forma diplomática e bastante reservada. Muitos amigos que passaram por aqui disseram: o seu Carlos não era de dar entrevista, não era de holofotes, não. Ele sempre ficava ali no cantinho dele, escondidinho, sempre torcendo, vibrando, mas do jeito dele, daquele jeito dele, né? E era realmente, era um jeito bastante tímido, um jeito bastante calmo, silêncio. Era o jeito que ele gostava de se apresentar. Agora, em 2019, ele foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas com um colar do Mérito de Contas por ter se destacado em serviços relevantes relacionados às contas públicas da administração pública aqui do nosso estado. Carlos Braga deixa filhos, netos e bisnetos, além de um grande número de amigos que o acompanharam ao longo da vida por sua inteligência, discrição e, é claro, um bom humor. Essa aqui é a pequena biografia do seu Carlos Braga, que infelizmente acabou partindo para o Oriente Eterno, ainda na noite deste domingo. Agora, o que muitos não sabem e que foi compartilhado, né, com toda a imprensa aqui, é que o próprio senador, né, o próprio senador Eduardo Braga, ele tinha como prioridade estar todos os domingos, paz, meus senhores, todos os domingos ele ficava junto com o pai, seja em casa, seja no hospital, era a prioridade dele. E quando ele estava no hospital, era a prioridade número 1, né? Era uma forma de revezamento, né? Enquanto alguns familiares ficavam durante a semana, o senador Eduardo Braga tinha esse compromisso de até o final da vida ficar com seu pai todos os domingos. E eles estavam preparando já uma grande festa para a comemoração dos 100 anos dele, que seria em setembro deste ano. Bom, meus amigos, nós vamos tentar, né, falar com algumas autoridades para pelo menos ter uma palavrinha para que eles possam deixar aí a sua mensagem, uma mensagem que realmente possa falar sobre este momento especial que foi na vida de todos eles. Todos os políticos que estão aqui, todos eles tiveram uma participação junto com o seu Carlos Braga, né? Tanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o senador Omar Aziz, o próprio prefeito Davi Almeida, que disse ainda que no primeiro mandato como deputado estadual, a primeira pessoa que ele veio procurar foi o próprio senhor Carlos Braga, né? Para oferecer conselhos, ajuda, e assim foi, né? Todos eles estão aqui reunidos para fazer aí a sua despedida. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Queremos aqui agradecer pelo carinho da sua audiência e, mais uma vez, o que a gente pede é que, caso você esteja aí acompanhando a nossa programação, ainda tem um tempinho de vir aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica bem ao lado da Arena da Amazônia, para fazer a sua despedida, para dar seu último adeus, seu Carlos Braga. O velório está aberto ao público e a programação acontece durante toda a manhã e a tarde de hoje. Hoje à tarde, às 13 horas, o padre Charles Cunha vai fazer a missa de corpo presente, juntamente com os familiares e amigos. E às 16 horas, o cortejo segue para o cemitério São João Batista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.